Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Olá, pessoal! Então, rolou aquele rebuliço na cidade, no Brasil, por conta da menopausa da Angélica com 46 anos. Isso foi um bafafá. Nossa, com 46 anos a Angélica entrou na menopausa. Então, e quem está na casa dos 40 começou, né, a se preocupar. Poxa, será que eu já vou entrar na minha famosa menopausa, gente? Não é possível, era depois dos 50 e agora aconteceu tão rápido assim. O problema não é a menopausa, né? O problema são os sintomas que a menopausa traz. E hoje eu trouxe para falar para vocês uma médica que é super conhecida da cidade, a doutora Cândida, que é ginecologista e obstetra, que vai falar pra gente sobre a menopausa. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, é um prazer enorme estar aqui com você, Roberto. Prazer todo nosso. E doutora Cândida, então, quais são os primeiros sintomas da famosa menopausa? Então, primeiro, assim, a mulher brasileira, do mesmo jeito que ela entra na menarca, que é a primeira menstruação, sim, um pouco mais cedo, porque nós moramos num país tropical, etc., e isso influencia no ciclo hormonal. Então, também nós temos um período de menopausa que vai variar entre 45 a 55 anos. Sendo que a maior parte das pacientes entram nessa fase, na verdade, menopausa o nome correto é da última menstruação. Sim, e aí se inicia um período chamado período de climatério. Ok? Tá. Quer dizer, passa aquele período, você vem o período da infância, depois com a primeira menstruação vem o período de adulto, né? Sim. E que você é o período fértil de reprodução. E depois, a marca da última menstruação é o período climatério. É quando os ovários param a produção dos hormônios, né? E começa um novo ciclo sem a produção dos hormônios. Então, seria um envelhecimento dos ovários, que são os órgãos responsáveis pela produção dos hormônios. Então, a menopausa é a última menstruação e se inicia o climatério, né? E o que nós observamos nesse período? Então, é variável, depende de quanto tempo a mulher ela começou a menstruar. A primeira menstruação. Qual é a característica hereditária? É muito comum isso também, né? Ah, minha mãe entrou num período e eu também. E também outros fatores que podem interferir, como cirurgias, cirurgias prévias, uso de medicamentos, também podem adiantar ou atrasar esse período. Mas, em geral, isso é um fator como se fosse um relógio, né, biológico, e que tem um início, uma fase reprodutiva e uma finalização da função do ovário. Bem, então a menopausa, que é essa última menstruação, ela caracteriza o início desse ciclo chamado climatério. E quando você tem a baixa dos hormônios, quer dizer, o ovário, normalmente antes, ele começa a ficar caduco. Eu digo que ele fica caduquinho. Questão do envelhecimento. Porque ele ainda produz, no período perimenopausa, ele ainda produz hormônio, mas ele já não produz os hormônios de maneira correta para fazer um ciclo menstrual. Sim, aí tem aquela irregularidade. Por isso que é muito comum, antes da última menstruação, a mulher passar por uma fase em que ela tem certas irregularidades menstruais. Tanto para mais como para menos. São poucas aquelas que têm um ciclo regular e de uma hora para outra param de vez, né? A maior parte tem esse período. Então é como se ele tivesse ficado vovozinho, caduquinho. Até que chega um dia que ele realmente cessa a sua produção de hormônio e é por isso, por não produzir os hormônios, não existe um ciclo menstrual que vai fazer o útero responder com menstruação, né? E junto com a parada da menstruação, né, que caracteriza a menopausa, mais um sintoma de outros que vão ter por causa da deficiência hormonal. Então, se você parar, claro que isso é um processo fisiológico, natural, normal.
Mas, imagina se a sua tireoide para de produzir o hormônio da tireoide. Você não vai sentir os sintomas do hipotireoidismo? Sim, irritabilidade, cansaço. Então, quando você para a produção da gônada chamada ovário, da glândula chamada ovário, você também tem as deficiências em consequência da parada da produção de estrogênio e progesterona, que são os principais hormônios femininos. E isso causa muita coisa, porque nós somos mulheres. Então, as nossas células têm receptores para estrogênio. Então, a gente sente a alteração da ponta do cabelo até o dedão do pé, eu falo. Né? E como que a mulher fica? Pode aumentar os sintomas sensoriais, né? Tipo, fica mais irritada às vezes, mais impaciente, é muito comum a gente ver isso. Perda de sono. O famoso fogacho, né? E principalmente, um dos primeiros sintomas é o fogacho. Não é isso? Fogacho é que são aquelas ondas de calor. Isso. Que olha, quando eu passei por elas, a gente fala assim na teoria, é uma onda de calor. Mas, gente, não é só uma onda de calor. É bem frio, né? As pessoas Vem um mal-estar, a maior parte das vezes, junto com essa onda de calor. E isso gera, do mesmo jeito que ela vem, ela vai. Isso pode causar sudorese, mal-estar, uma sensação de náusea junto ou não. Então, essas ondas de calor é uma deficiência do estrogênio no vaso sanguíneo. No tônus do vaso, que faz com que o sangue venha com mais frequência ou menos frequência. Tem que repor o hormônio, né? Isso. Então, como se repõe uma coisa que está acabando? Repondo o hormônio. Porém, para repor o hormônio, você primeiro, a paciente, ela tem que passar por uma série de exames para ser avaliada como um todo, porque ela não é só deficiência hormonal. Então, tem que olhar a mama, tem que fazer exame ginecológico, tem que ver a saúde dela geral, se ela é hipertensa, se ela é diabética, para ver se realmente, dentro das necessidades desse período que ela está passando, vai haver ou não indicação de fazer uma terapia que vai repor, não é colocar além o hormônio, é repor o hormônio que naquele momento da vida dela, ela está necessitada. Agora, para finalizar, doutora Cândida, eu vejo que as pessoas, elas reclamam muito na menopausa do aumento de peso. Por que isso acontece? Só para finalizar. Porque existem alterações no metabolismo como um todo e principalmente do metabolismo do colesterol. Ao contrário do que se imagina, que assim, a deficiência hormonal, ela aumenta os riscos cardiovasculares porque ela altera o metabolismo da gordura, do colesterol. E ela tende a acumular gordura pior, né? Que é aquela gordurinha da barriga. Sim, né? sim. Então, o estrogênio é um pouco modulador desse metabolismo. E também a nível ósseo, na formação do osso. Então, são algumas consequências, alguns sintomas que vão aparecer com o tempo, caso você perda não tenha mais a produção do estrogênio. Sim. Gente, bem esclarecedor mesmo. A doutora Cândida falando sobre menopausa, sobre o climatério, né? Esse assunto é muito vasto. Eu sei que vocês aí em casa estão assim, quero mais, mas o nosso tempo aqui é curto. Mas eu vou chamar a doutora Cândida para vir outras vezes aqui para a gente falar mais sobre esse assunto. E muito obrigada, doutora. Eu que agradeço mais uma vez. E mulheres, por favor, se cuidem. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Você conhece a tecnologia de energia fotovoltaica? É uma energia limpa que usa o sol como maneira de fornecer eletricidade. Painéis fotovoltaicos capturam luz solar para gerar energia elétrica, que então é passada para inversores. Estes inversores funcionam em conjunto com a rede elétrica a fim de fornecer uma fonte de energia segura e estável para alimentar os aparelhos de sua casa.
Quando devidamente instalado e em funcionamento, o sistema de energia fotovoltaica se torna a melhor opção em conjunto com o meio ambiente e ainda garante uma redução que pode chegar em até 100% dos gastos com sua conta de luz. As placas captadoras deste tipo de energia comercializadas pela Synergix usam materiais de alta captação energética feitas de silício, fazendo com que seu investimento tire o máximo de proveito da luz solar. Além de funcionar também em dias nublados, a alta eficiência das placas faz com que a energia também possa ser guardada e reaproveitada, deixando-a com a maior qualidade no mercado. Esse é o poder que um investimento bem pensado pode fazer pelo seu comércio, indústria, residência, toda a sua propriedade rural. Visite o nosso site e solicite grátis o orçamento www.synergix.com.br. Synergix, consultoria e projetos ambientais. Acabamentos de primeira linha, requinte e sofisticação. Detalhes que fazem a diferença. O prazer de morar bem une bom gosto, conforto, tranquilidade e comodidade. Nós somos a CKF, construindo casas de alto padrão em condomínio fechado. Converse com a gente. CKF Construtora, o prazer de morar bem. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que não resolve. Que pra falar inglês de verdade precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam de negócios, empreendedorismo, tudo em inglês e em aulas que tornam seu aprendizado cheio de cultura. Afinal, quem tem cultura tem mais que inglês. Vem pra cultura inglesa.